Grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, evoluindo cada vez mais com consciência, confiança, determinação. Hoje nós temos o Dia Internacional, né, contra o fascismo e o antissemitismo. Por que o ser humano tem essa facilidade para, né, ficar fechado em grupos de ideologias, né, em grupos que fecham a mente e seguem, né, cada um aquela ideologia? Por que ficam tão hipnotizados em situações como foi o fascismo, como é o antissemitismo, né? O que a gente pode analisar a partir da luz da parapsicologia? Sistema Grisa, sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico, Sistema Grisa, trazendo sempre essas informações, conhecimentos, porque a gente possa estar de bem com a vida, para a gente crescer, evoluir nesse novo milênio, nova era, de forma diferente. Então nós estamos numa evolução da humanidade, né, que a gente chama nova era, o novo milênio. O que é o novo milênio? Saiu do ano 1999 para o ano 2000, viramos um milênio. Então uma nova era, e essa nova era é a era da razão, de prestar atenção, de a gente parar de ficar hipnotizado diante de situações, né, que a gente muitas vezes nem imaginaria que um ser humano consegue passar, como foi a questão, né, como é ainda, do fascismo, do nazismo, antissemitismo, né? Porque o que é o antissemitismo? É aquela questão de perseguir os judeus, né, que foram os campos de concentrações, mas não começa ali a história lá com Hitler na Alemanha. Começa muito mais antes, né, no Ocidente, na era cristã, muito antes da era de Cristo. Já havia perseguição aos judeus, né? Por quê? Por certas crenças, preconceitos que foram criados e vai repetindo, imaginando de uma boca para outra. Não tinha internet, não tinha fake news como temos hoje, e criou-se, né, uma aversão à cultura que vem lá da onde? Das brigas das tribos de Israel e Judá. Vem da época da história da Bíblia narrada como se fosse filho de Noé. Então, assim, são coisas, né, que vêm longe e que vão passando e as pessoas não racionalizam, elas não vão buscar se é verdade ou não, e aquilo vai criando preconceitos, como é o fascismo, que é a visão de um poder onde tem um ditador que segue aquela linha e todo mundo quer seguir aquele ditador e seguir, né, e acha que está certo, como foi na Europa, né, entre tantos lugares. Mas por que, né, isso tudo é muito a visão nossa do Ocidente? Isso vem muito forte pela sobrevivência. O ser humano ele precisa sobreviver. Qual é a necessidade de sobrevivência? Matar a fome, proteção, carinho, o vestir, né? Eu estou aqui, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Estamos com um tempinho, né, na primavera, meio primavera e inverno. Mas aqui o calor é abundante. Então aqui as tribos que existiam aqui não precisavam de roupas, não precisavam de trabalhar, que nem um burro de carga para sobreviver. Tinha um animal que ele caçava e comia, tinha a fruta aqui, estou embaixo de uma mangueira, está cheio de manga aqui no chão, é só catar e comer, né? Então eles não tinham essa necessidade de busca de poder. Já a descendência que vem de povos da carência, que vem de povos do deserto, que vem de povos do frio, da neve da Europa, a ameaça à sobrevivência sempre fez as pessoas se fecharem muito e brigarem para a sobrevivência naquela busca, disputa de território, de roubar terra, como roubaram no Brasil, roubaram na África, roubaram em outros continentes, para buscar a terra prometida que emana leite e mel, como diz a Bíblia. Então, assim, a influência da religião é muito forte também nessas questões dos grupos racistas, dos grupos fascistas, dos grupos antissemitas, porque vem por uma briga religiosa, né? Uma única religião querendo se impor ao planeta. Oh, acorda, ser humano. Nós temos, né? É só buscar, eu fiz filosofia, teologia, eu estudei, né? Estudei a história. Então, quem não estuda, quem não lê, fica papagaio repetidor de mentiras, de fake news, que vem lá de muitos tempos. Então, a gente precisa entender que a busca do ser humano pela sobrevivência fez ele impor uma cultura que vem lá de antes, 1000, 2000 anos antes de Cristo, depois, né, que vinha lá da região do Tigre, de Eufrates, a região que tinha deserto, que foi depois buscar a Terra Prometida e chegou na Europa levando a religião e impôs culturas, onde se destruiu os povos, né,
que tinham lá os celtas, né, depois aqui na América Latina os incas, astecas, os mais, que são povos que viviam na tranquilidade, sem ameaça, sobrevivência. E vivem uma religiosidade diferente, não religiosidade, mas vivem uma espiritualidade. Então, a religião, muitas vezes, ela está associada a essa imposição, porque ela defende, como temos hoje, atualmente, estou no século XXI, estamos em 2022, onde um patriarca na Rússia apoia e incentiva a destruição em massa na Ucrânia. O presidente da Rússia queria tomar território. Por quê? Por sobrevivência, porque ele tem uma personalidade muito atrapalhada. Porque também não faz porque ele quer, porque vem o subconsciente dele, de ameaças desse presidente da Rússia, que sofreu com a família, que foram vítimas de guerra, de pobreza, e hoje quer dominar a ação, enxergando assim um ditador impondo mão de ferro. Então, quando a gente não aprende a viver com as tribos, e aí a dimensão que nós temos aqui no Brasil, aprender a ver a capacidade das tribos de fazer a organização, que um não impõe com mão de ferro, fazem a pagelança, os negros fazem lá a roda no terreiro, e ali eles fazem a discussão dos problemas e acham a solução, não é imposto de uma mão de ferro. Então, ditaduras é isso, é onde se impõe uma visão e quer que aquilo seja aceita. Por isso que o povo acaba seguindo, por quê? Porque não reflete, porque não pensa, não usa a razão. Então só consegue se estabelecer, né, esses regimes, esses grupos fascistas, nazistas, antissemitas, quando a gente não racionaliza e fica repetindo, que nem papagaio, coisas que a gente nem sabe se é verdade. Tá claramente hoje, quando estou aqui falando com vocês, nós estamos em pleno século XXI no mundo inteiro. Né? Não é só aqui no Brasil, o Brasil foi recente a história agora da fake news, o quanto ela faz estrago na mentalidade do ser humano e está fazendo. Que são manipulações de informações que alguém, um líder faz para colocar todo o povo hipnotizado, ele coloca no cercado, ele faz o que ele quer. Como a gente vê a hipnose da doença, olha as ruas hoje. Isso não é só aqui, isso vai ser em todo o mundo, onde se não valoriza o ser, e a gente vai ver que outros lugares não tem isso, outros países que têm a valorização do ser, do cuidado, onde você tem um monopólio de farmácias, de laboratórios, onde se entrocha remédio, se faz liquidação de remédio, e não se fala de saúde, porque existe alguém querendo ganhar dinheiro, mas tem que hipnotizar as pessoas que eles são doentes que têm que consumir remédio, droga, em vez de comer uma fruta, em vez de comprar uma verdura. Cato aqui no meu quintal, serralho, faço picadinho, excelente. E as pessoas não entendem, estão empilhadas em cidades hipnotizadas, e aí são fáceis, vítimas presas de grupos que são aqueles que vão criar essa realidade. Então, quando tem esse Dia Internacional Antissemita, Antifascista, né, é para poder criar consciência e ver que o ser humano está, né, na hora, passou da hora de ele usar a razão, dele pensar, e não mais ser uma máquina repetidora, um robô. E isso a parapsicologia Sistema Gris está ajudando. Eu faço nesses 17 anos a conscientização, ajuda as pessoas a sair disso. Por isso certos grupos religiosos não aceitam que vão fazer terapia comigo, porque se ele pensar, ele vai parar de ser a vítima de seguidor desses rebanhos que estão aí usurpando o ser humano, usando a religião para escravizar o ser humano. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então, ou a gente para e pensa e volta a ser humano de verdade, resgata a nossa essência que está há milênios, né, sendo deixada de lado, principalmente no Ocidente. E aí vamos aprender então com a Índia, vamos aprender com o japonês, né, com a China, com as religiões antigas, com os índios. Como é melhor a gente viver com a gente mesmo? Essa aqui é a minha mangueira que está aqui, né, com essa orquídea, onde eu faço relaxamento diário, buscando a essência da espiritualidade, e a gente consegue enxergar e fazer a diferença. Enquanto a gente não consegue, a gente vai ficar nessa repetição dessas histórias. E vai continuar na humanidade existindo grupos sendo dominados por ditadores, por pessoas, e criando preconceitos raciais, como a gente vê hoje, nessa questão do racismo, né, contra os negros, contra os índios, achando que são vagabundos. Não, eles só têm uma ameaça, sobrevivência diferente. O branco ele não trabalha porque ele gosta, ele trabalha porque ele tem medo de morrer de fome, de frio, de neve. Então vamos entender a história, vamos ampliar a mentalidade, gente. Leitura é ótimo, abre a mente, a internet facilita. Tem um Wikipédia, tem um Google da vida, você pode ler o que você quiser, tem livros, tem biblioteca ainda.
Então a leitura abre a mente. É isso que eu vou fazendo sempre, lendo, buscando, informando, e a gente vai conseguindo criar essa consciência. Então basta, chega de grupos que se fecham para querer discriminar cultura, raça, religião. Vamos buscar espiritualidade. Quando se buscar espiritualidade, você vai conseguir entender isso. É um caminho. Permita fazer, senão você vai entrar engolido aí nessas ondas da massa da sociedade moderna. Grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, evoluindo cada vez mais, se desenvolvendo como ser humano de luz. Gostou? Dá ok? Clica no meu vídeo aí no YouTube, abrindo o canal, no canal do YouTube, compartilha para as pessoas refletirem, né? Segue lá no Instagram, segue no Facebook, meu site, e eu lembrando do meu livro, Depressão e Libertação, que está aí à disposição para você também refletir sobre essa realidade de pessoas que não pensam e acabam seguindo esses caminhos que são fáceis de libertar. É só a gente permitir e querer. Tá ok? Abraço, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de bem com a vida e consciência de humanidade, de raça, de cultura, de religião. Chega de fazer essas absurdas que a humanidade já fez.